Vamos lá então, gente, para mais uma resolução de mais uma questão. Essa questão aqui, ela envolve 3 conteúdos. Concordância nominal, verbos e pronome, certo? E pede incorreta no enunciado, ó, sobre palavras, expressões ou frases utilizadas no texto, leia as assertivas a seguir e assinale a incorreta. Então vejam que aqui essa questão está pedindo a incorreta, certo? Não há necessidade para essa questão de nós voltarmos no texto, certo? E o que comprova mais uma vez em mais uma questão é que não há necessidade de nós perdermos tanto tempo na leitura do texto, sublinhando o texto, buscando ideias centrais do texto, porque quando cai uma questão de interpretação só. Claro que para aquela questão de interpretação eu vou ter que voltar no texto e vou ter que ler, mas eu não vou precisar fazer isso a cada questão da prova. Então, que nos facilita bastante também, né? A letra A, eu quero a incorreta. Com o objetivo de criar futuros campeões, ocorreu concordância nominal. Vamos no primeiro momento circular somente o conteúdo, depois a gente volta resolvendo a questão. Na letra B, em um homem aprendeu a nadar, correr e caminhar, pois precisava obter seus alimentos, os verbos sublinhados estão no infinitivo. Na letra C, a solução é retornarmos ao passado com o aumento. O verbo em destaque está conjugado no presente do subjuntivo, uma questão de tempo e modo verbal, uma alternativa. Letra D, nessa fase, o esporte indicado é a natação que estimula. A palavra nessa é formada pela contração de preposição em, com o pronome essa, é uma afirmação. E está se referindo a algo já mencionado no texto, é uma outra afirmação. Bom, então vejam que aqui nós temos a letra A como concordância nominal, a letra B tratando de formas nominais dos verbos, a letra D tratando de contração, aí, então, que é a união de preposição mais artigo, e quando eu modifico uma das partes para que haja essa união, eu chamo então de contração. Não é simplesmente uma justa posição, eu não coloco simplesmente uma palavra ao lado da outra, eu pego uma palavra, coloco junto com outra palavra e às vezes eu preciso alterar a estrutura, que é o caso da letra D. Eu vou começar de baixo para cima então, tá? Letra D diz: nessa frase o esporte indicado é a natação que estimula. A palavra nessa é formada pela contração da preposição em com o pronome essa. Então olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós temos a preposição em mais o pronome essa. Se nós simplesmente juntássemos em com essa, nós teríamos esta palavra aqui, ó, né? Só que essa palavra aqui, essa palavra aqui não existe no português. Então, ela não é uma simples justa posição. Por que ela é considerada uma contração? Porque há uma modificação nessa palavra. Embora eu forme o nessa pela união de em mais essa, eu não coloco simplesmente uma palavra ao lado da outra, como é guarda-chuva, por exemplo. Guarda-chuva eu tenho guarda e chuva. Coloco uma do lado da outra, eu tenho guarda-chuva, nada se altera. Aqui não, aqui nós vamos ter nessa. Então vejam que há modificação, mas nessa é em mais essa. E então parte dessa questão está verdadeira, eu já verifiquei. Agora vamos verificar a outra parte que diz assim, ó. E está se referindo a algo já mencionado no texto. Se vocês se sentirem mais seguros de voltar para o texto, ler e ver que realmente essa palavra se refere a algo já mencionado no texto, podem fazer, se vocês se sentirem mais seguros. Nesse caso aqui, como nós temos uma prova de gramática, uma questão de gramática, existe uma regra que diz assim: sempre que eu utilizar pronomes com 2 S's, pode ser essa, pode ser esse, pode ser isso, os plurais. Então, essas, esses, isso não existe, né? Mas essas ou esses, o isso é assim mesmo, é só no singular, então não tem plural. E com preposição, então se nós tivéssemos assim, ó, nessa, nesse e nisso, quando eu tenho essas formas com 2 S's, significa dizer que esse pronome ou essa contração de preposição mais pronome se refere a algo já citado no texto. Nós podemos memorizar assim, ó, 2 S's do nessa, nisso,
Nesse, ou essa, isso, esse, eu posso memorizar com os dois S's do passado, ó. Então, sempre que eu tiver os pronomes ou as contrações de preposição com um pronome com dois S's, esses pronomes servem para retomar algo já citado no texto, que é o que diz a letra D. Com o pronome essa está se referindo a algo já mencionado, já citado no texto. Ou seja, se já foi mencionado no texto, se já foi citado no texto, ó, ele se refere a algo que já passou, que já foi escrito no texto. Então, essa alternativa é correta. Como eu quero a alternativa incorreta, nós vamos eliminar a letra D. Muito bem. Agora eu vou começar de baixo, vou voltar e vou de baixo para cima, tá? Na letra A. Com o objetivo de criar futuros campeões, ocorreu concordância nominal. Quando se fala em concordância, se fala em plural singular. Quando se fala em concordância nominal, é uma concordância que se dá com os nomes, com os substantivos. E aí vocês vão observar aqui que nós temos criar futuros campeões. Criar futuros campeões. Aqui nós temos futuros campeões. Vejam que essa expressão está no plural e campeões está no plural também. São duas expressões que se relacionam, futuros e campeões. São duas expressões que se relacionam. Quem é o adjetivo aqui? O adjetivo é futuros. Quem é o substantivo aqui? O substantivo é campeões. Então, nós temos um adjetivo concordando com o substantivo. Se fosse campeão, seria futuro campeão. Como nós temos campeões que é plural, futuros vai para o plural também. Então, realmente, é uma questão de concordância nominal. Eu quero a incorreta, tira a letra A. Letra B. O homem aprendeu a nadar, correr e caminhar, pois precisava obter seus alimentos. Os verbos sublinhados estão no infinitivo. Nós temos 3 formas nominais dos verbos, nós já vimos isso aí, eu vou repetir. Olha, vocês veem como os conteúdos vão se repetindo nessa banca? Nós temos infinitivo, nós temos gerúndio e nós temos também particípio. Particípio são as 3 formas nominais dos verbos, né? O infinitivo pode ser o infinitivo pessoal ou o infinitivo impessoal. O gerúndio, faltou um acento aqui. O gerúndio é aquele verbo conjugado em NDO, cantando, falando, dançando, lendo. E o particípio, existem 2, que é o particípio regular, que nós vimos, né? E o particípio irregular, que nós vimos também. O particípio regular, ele tem o seu final do, cantado, falado. E o irregular, ele terá outras formas. Ele pode ser encontrado assim, ó, feito, aceso, entregue, tá? Ou só com o, assim também. Então, esses são particípios que nós vamos chamar de particípios irregulares. Aqui, ó, voltando, particípio pessoal é aquele conjugado e o impessoal termina em R. Então, por exemplo, se nós pegássemos o verbo cantar, nós teríamos assim, ó, no pessoal, cantarmos. Por quê? Porque o R está aqui, que faz desse verbo ser infinitivo, e esse mos é a desinência que indica nós, que é o número e a pessoa, né? O número plural e nós, e a pessoa, eu, tu, ele, nós, eles. Então, isso faz com que esse infinitivo aqui seja um infinitivo pessoal. É infinitivo porque tem R na sua forma, e é pessoal porque ele foi conjugado. O infinitivo impessoal, ele simplesmente termina em R. Então, nós teríamos aqui cantar. Teríamos esta forma aqui, ó, simplesmente. Certo? Muito bem. Então, vamos voltar lá nessa questão. Aí diz assim, ó. Questão no infinitivo. O homem aprendeu a nadar, correr, caminhar. Estão no infinitivo, estão no infinitivo. De que tipo? Impessoal. Então, nós vamos eliminar esta aqui também. A letra C,
A solução é retornarmos ao passado com o aumento, o verbo em destaque está conjugado no presente do modo subjuntivo. Vejam que aqui, ao retornarmos, também é infinitivo. É o mesmo exemplo do cantarmos. Por que ele é infinitivo? Porque ele tem R na sua conjugação, ó. Se o verbo viesse até aqui, retornar, seria infinitivo impessoal. Mas como é retornarmos, nós retornarmos, ele é infinitivo. Só que aqui nós temos um infinitivo pessoal, por causa do mos, que aí eu sei que é o nós, né? Então, esta está incorreta, ó. Viram? Tá bom? Muito bem. Essa questão, então, é um exemplo de questão que envolve mais de um conteúdo aí, certo? Vamos para a próxima.